Oi, gente! Acho que nesse momento muitos de vocês nos comentários dizem que nós precisamos mais do que nunca nesses momentos difíceis que a nossa humanidade está passando, né? Lembrando que nós estamos passando por isso por causa de apenas algumas dúzias de pessoas. Todos nós, 8 bilhões de pessoas praticamente, precisamos sofrer, né? E se isso tudo não chegasse, agora o FMI faz previsões sombrias para o nosso futuro. Agora de cada canto a gente fica ouvindo notícias que o nosso futuro vai ser sombrio. Vai ficar tudo difícil, mais ainda do que já está para muitas pessoas. E de todos os cantos a gente recebe uma paulada, né, gente? Se o Fundo Monetário Internacional tiver seu caminho, a economia global crescerá ainda menos do que já se temia. Vocês sabem, né? Sempre a economia tem que crescer, ela não pode parar, né? Eu já sempre me perguntei por que não pode parar, né? Afinal, muitos países como a Alemanha já chegou num ponto mas sabe o que? Quando cresce a economia, a gente pode pagar também as dívidas mais fácil. Por isso, né? Uma das razões é isso. Então, teme-se que a economia não vai crescer esse ano. Pelo contrário, em certos cantos, certos países, ela ainda vai baixar. Sombrio e incerto. Essas são as palavras com as quais o FMI intitulou seu relatório pouco promissor. Palavras que não auguram nada de bom para a economia internacional. O rescaldo da pandemia e a alta inflação devido ao tratamento político da guerra na Ucrânia enfraquecerão a economia global ainda mais do que se supunha. No entanto, a perspectiva original já não era encorajadora. Agora a expectativa foi reduzida mais uma vez. Espera-se que a economia global cresça apenas 3,2%. Essa é uma correção em comparação com as previsões de abril de menos 0,4 pontos percentuais. Se isso realmente vai acontecer, ainda é questionável. O FMI corrigiu a economia alemã para uma taxa de crescimento de 1,2%. Portanto, é mais pessimista do que, por exemplo, o Instituto de Pesquisa Econômica, o IFO, aqui da Alemanha, ou o Conselho de Peritos Econômicos do governo alemão. Embora os livros de pedidos estejam cheios, há uma falta de produção devido a gargalos na cadeia de fornecimento. Lembrando que a economia em geral no mundo estava gerando bem, né? Mas com aquele bichinho que de repente apareceu, sem mais nem menos, né? E agora a guerra, que na verdade ninguém queria interferir para ela não acontecer, né? Todas essas coisas vêm se acumulando, trazendo inflação, né? Juntamente a isso, a quebra nas cadeias de fornecimento, etc, etc. E isso tudo vai se acumulando e parece, pelo menos ao meu ver, que, será que por detrás disso tudo existe algum pensamento de uns certos grupos? Né? Porque é muito estranho que uma coisa encaixa agora juntamente, né? A China também não se sai bem no relatório do FMI. Devido às enormes exigências do bichinho, a República Popular está enfraquecendo sua própria economia, mas também a do resto do mundo. É claro, uma economia tão grande
quando um produtor principal do mundo leva todos os outros junto, né? Devido aos gargalos de abastecimento associados, além das economias da Europa e da China, as dos Estados Unidos também diminuirão. Naturalmente, os bancos centrais e sua política de taxa de juros não devem ser ignoradas nesse jogo. Se a crise da dívida em países já fracos se espalha, isso pode desencadear uma recessão global. E nós, aqui na Alemanha, nós já estamos entrando numa recessão, né? Agora a pergunta é só de que tamanho tem essa recessão, né? E logicamente que se a quarta maior economia do mundo entra numa recessão, sabe o que vai acontecer? Vão levar outros juntos, né, gente? Portanto, não há motivo para otimismo. A tendência da economia global é para baixar. Como será o desenvolvimento real também depende da guerra na Ucrânia e do tratamento político da mesma. E, já que nós comentamos sempre de novo sobre a atual política nossa e como ela trata a guerra, vocês percebem aqui, pode-se dizer que fazem de tudo para nós entrar num fiasco. Agora, me parece assim, que é sempre a mesma coisa. Aqueles que causam a crise reclamam dos efeitos da crise. Todas as instituições e consórcios devem finalmente ser colocados em seu lugar ou abolidos. O FMI, a OMS, a ONU, o Banco Central Econômico, etc. gostam de fingir que são autoridades supervisoras ou agências de ajuda ao desenvolvimento. Mas, sinceramente, no fundo, fazem acordos com governos, empresas, instituições financeiras, oligarcas e até ditadores. Eles sabem antecipadamente o que vai acontecer, ou seja, quais países ou regiões econômicas, quais setores, quais produtos serão os grandes vencedores e quem serão os grandes perdedores nos próximos anos. Aqueles de nós que estão morrendo de fome não têm nada a dizer sobre o assunto. É justamente isso, pessoal. É justamente isso. Né? Nós vamos ser levados junto, querendo ou não. Né? E a gente, poucos de nós têm escolha. E aqueles que ainda têm escolha, eles ficam ainda esperando. Olha só para nós, como essa escolha, aquela escolha, plano B que eu estou falando sempre de novo, sim, nós temos, mas se torna mesmo, apesar de tudo isso, se torna difícil, né? De dizer, vamos seguir em frente. Né? Pois é. E outros que não têm chance nenhuma vão ser levados junto nesse tsunami e onde a crise já está ruim, difícil, a vida está difícil, eles não têm chance nenhuma. Né? Pois é, essas são as previsões do FMI. Lembrando, gente, que nós apenas estamos no início desse tsunami. Né? Ele já chegou, mas ele está, né, acelerando. E nós provavelmente, eu acredito, eu particularmente, né, não sou economista, nada, né, mas pelo que eu vejo, percebo e tal, eu acredito que o FMI, nos próximos meses, provavelmente vai novamente vir com números, dados e vai dizer que, gente, a economia, como a gente viu em outubro, ela vai baixar mais uma vez, mais ainda. Infelizmente, né? Mas vocês sabem, muita coisa vem acontecendo e tal. Mas muita coisa onde eles justamente fizeram tudo, mas tudo mesmo, para a gente chegar a esse ponto. Gente,
para vocês, ótimo dia, forte abraço. Aqui nós estamos tendo lugar maravilhoso para mostrar para vocês, né? Alô! Forte abraço, gente. Mão no coração. Até mais. Vocês já estão vendo, né? Eu caio de camiseta, né? No sol estava gostoso, mas agora estou indo para a sombra, fazendo o próximo vídeo, que vai ser numa lagoa muito linda, que eu não vou deixar de mostrar para vocês, né? Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo.